Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês no Traz o Brilho Podcast um assunto muito sério e que muita gente precisa saber mais sobre esse assunto, conhecer, como também se autoconhecer, para entender sobre o que é uma relação tóxica e uma relação abusiva. Então, se você hoje vive, pensa que vive ou conhece alguém que vive uma relação tóxica e abusiva, esse podcast é para você. Eu chamei hoje como convidada essa querida mentora, palestrante, programadora neurolinguística, e ela é especialista em neurociências e psicologia positiva, para falar sobre esse tipo de relação. Bem-vinda, Camila Sponton. Obrigada. Um prazer ter você aqui comigo. Depois de ser minha co-host, você está sendo agora uma convidada. Adorei sentar nas duas cadeiras. Ellen, obrigada. Gostou? É um prazer para mim estar aqui como sua convidada. E principalmente para falar de um tema como esse, que é forte, que é necessário, que a gente precisa botar luz nisso. Muito. É um tema que muita gente, às vezes, deixa de falar, né, Camila? Ou deixa de falar no assunto do que é uma relação tóxica e abusiva, porque às vezes ela vive. Então, às vezes, ela fica com medo de falar, porque ela precisa conhecer essa relação. Você trouxe perfeito. E a pessoa muitas vezes precisa identificar que ela faz parte disso. Exatamente. É isso que a gente vai botar luz hoje. Ótimo. Vamos trazer o brilho para esse tema, tá? Que é com brilho que a gente leva a vida, né? Isso aí. Sempre. E Camila, me conta um pouquinho sobre você. Como é que começou a sua jornada em querer ser mentora e ter essa missão de ajudar as pessoas? Eu vou até olhar para o público. É uma boa história. Na verdade, eu comecei minha vida, Ellen, como mentora, e aí depois eu virei palestrante. Me enfiei nessa área de desenvolvimento humano pelo seguinte: Incrível. o ser humano que eu era, eu não queria mais ser. Então eu vivia num túnel escuro, num poço escuro. Eu fui uma pessoa que tive pensamentos suicidas, eu era deprimida, eu tinha distúrbios alimentares. E o pior de tudo isso pra mim, autoestima zero. Eu tinha uma sensação de inadequação. Eu tinha uma sensação de que eu entrava num lugar, é como se ninguém gostasse de mim. Nossa. É como se eu tivesse ali sendo rejeitada o tempo o todo. O tempo inteiro, o sentimento de rejeição tomava conta de mim. Ou reprovação, né? O tempo todo. Eu era errada, era inadequada. E você se escondia, Camila? Gostava de se esconder, assim? Usar roupa muito fechada, não se arrumava muito? Como era essa relação? Eu acho que eu não sei te falar se o que pegava mais era isso. Eu sempre me achava esquisita, feia, não querida. E tudo começou pelo seguinte: eu cresci num lar que não estava muito bem, obrigada. Eu tinha questões ali tóxicas dentro da minha casa. Desde muito jovenzinho, eu tinha 3 anos de idade, meus pais se separaram. E ali, da forma como conduziram as coisas, eles me fizeram acreditar, mas não é culpa deles, é as ferramentas que eles tinham naquele momento. Era o que eles podiam te dar. Eles fizeram eu entender que eu era culpada, a primeira coisa, culpada por um relacionamento que não deu certo, pelo meu pai não estar ali. Então, se eu fosse uma filha boa, uma criança boa, eu teria um lar bacana. Teria uma recompensa. Exato. E na adolescência, eu já não merecia muita coisa, porque eu não era uma pessoa... E aí vieram todas as questões ali na infância. Eu tive um processo de bullying muito sério. De quase 4 anos, de ameaça, de perseguição, de violência. Em casa, Camila, ou na Fora, escola? na escola. É mesmo? Como foi isso? Foi uma situação muito boba que aconteceu na escola, muito idiota para criança, só que o nosso mundo ali acaba sendo isso, e aí eu era perseguida, eu era xingada, eu era... eu lembro que passava o carro, né, do pessoal da adolescência perto da minha casa e xingava e fazia violências terríveis. E eu merecia passar por aquilo. E cada vez eu ia me inadequando mais. Na escola, a rejeição e tudo mais. Mas são coisas bobas que acontecem durante a infância. Sim. Que te fazem se sentir muito... Adolescência, né? Te fazem se sentir muito inadequado. Então, somou ao que eu não merecia quando era pequena, mais o que eu não merecia quando era adolescente, eu me transformei numa pessoa que era impulsiva, que era agressiva, que, né, por dentro, estresse, e mais do que, o pior, eu acho que é aquele sentimento de rejeição, de que eu não presto, de que eu não valho nada. Você não é benquista onde você está, que todo mundo tá com um olhar negativo pra você. Todo mundo me reprova o tempo todo. Era isso que eu tinha, e pensando nisso, foi onde eu comecei a me buscar me desenvolver.
Então foi quando eu comecei a ler livros, eu buscar ajuda, terapia, cursos. Foi quando eu comecei. Eu tinha 16 anos, eu fiz a minha primeira formação para a parte de auxílio comportamental. Ó, Eu tô com 38 agora. sim, E ali me bom despertou um tempo. interesse muito grande, mas para mim é a cura, para o meu a solução do meu problema. E isso é incrível, né? Você se autoconhecer primeiro, porque eu acho que isso o autoconhecimento, eu acho que é uma busca que você vai estar sempre nela. Porque cada vez que você se autoconhece, você quer se conhecer mais, porque você não tem limite. Você é um ser humano amplificado. A tua cabeça É infinito. vem coisas que você nem acha que um dia você vai imaginar que vai acontecer dentro da sua cabeça. Verdade. E quanto mais você se abre para o mundo, mais o mundo traz para você. Perfeito. Então eu acho que você se autoconheceu para poder ajudar as pessoas a começarem. Então, se você quer começar a se autoconhecer para saber se você está numa relação abusiva ou tóxica, ou tóxica, né? Você começa se autoconhecendo. É isso. Para depois passar conhecimento. Exato. Como a Camila está fazendo. Ela teve uma prática, né? E eu segui esse caminho também. Eu falei, quero me autoconhecer. Porque eu vou ter o lugar, né? Que todo Você mundo tem fala assim, você lugar de aumenta fala. possibilidades. Exatamente. E E acho você ajuda as pessoas. Exato. E mais do que isso, você começa a descobrir qual é o seu real valor no mundo e é onde a gente vai entrar no nosso tema. E aí, a partir de mim, eu não me conformava a ter aqueles sentimentos, eu queria morrer, eu tinha transtorno alimentar, e eu não me conformava de ter aquela situação, Sim. de me achar inadequada onde quer que eu estivesse. Então, eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a estudar, e desde 2018 é que eu desenvolvi o método que hoje eu aplico, que acaba transformando, ajudando, curando as pessoas. Mas, aonde começou tudo isso? No meu processo de resgate, você. e a minha missão eu não quero mais, a minha luta, o meu trabalho, Seu propósito. o meu propósito de vida é fazer com que pessoas que tenham culpa, inadequação, baixa autoestima e vivem com esse sentimento de rejeição que as acompanham desde a infância, se libertem, se curem. Total. Então, a conexão que eu tenho é com a ferida que eu tive lá atrás, eu sei que é bem possível. Enfim, depois de treino e se autoconhecer, as pessoas saírem desse poço, dessa escuridão. Nossa, lindo. E eu tenho certeza que você ajuda muita gente, porque eu vi um pouco da sua história. E eu vi que você já tem aí várias pessoas formadas. Deus é que maravilhoso. seguem, que vão aos seus cursos. E isso é doação, né? A missão vem de uma doação. É isso. E o retorno é uma consequência sempre. E, Camila, assim, pra gente já começar, né? O que é uma relação tóxica, né? Que eu falo que a relação tóxica ela é destrutiva, ela é abusiva, ela é doentia, enfim. O que é uma relação tóxica? Para quem está vendo a gente, ouvindo a gente agora, começar a identificar isso na própria vida ou alguém que esteja passando por isso e poder ajudar através desse bate-papo. Acho que a gente pode falar tanto de relação tóxica como relação abusiva. Qual a diferença? Excelente pergunta. Existem diferenças entre uma e outra. Acho que a relação tóxica e abusiva, elas têm diferenças, mas as duas caminham entre uma linha muito tênue. Não dá pra você falar que você vive uma relação tóxica e ela não é abusiva, e obviamente uma relação abusiva, ela é tóxica. Só que vamos parar pra pensar, uma relação mais tóxica é uma pessoa mais estressada, não deixa de ser pessoas, podem ser pessoas que mentem, pessoas fofoqueiras, pessoas julgadoras, são pessoas estressadas, pessoas reativas. Ela tem comportamentos tóxicos em relação a você. Já uma relação abusiva é aquela que tem mais uma questão de ciclos de violência. E é importante, e aí a gente estava até aqui conversando, você me trazendo o seguinte ponto, tem gente que não enxerga, né, que você trouxe. Tem muita gente que tem uma relação abusiva e não sabe que está. Só depois que a relação consegue acabar, porque dizem também que relação abusiva é igual cocaína, né? É viciante. Perfeito. É viciante porque você fica sempre em busca de transformar aquela pessoa, você fica com a esperança de que ela vai mudar, que vai ser a última vez, e aquilo vai se repetindo, que é o ciclo da violência que você fala. Perfeito. Uma violência emocional, mental, física. Por vezes, mas não só física. Sim. Ah, não, ele é ótimo, ele não me bate, ele... Que Poxa, isso? gente, não bater é o quê? É uma qualidade, tipo, ele não me bate, tá ótimo, né? O resto ele pode fazer tudo. Eu estou me permitindo a ter uma relação abusiva quando eu penso dessa forma, né?
E aí eu vou juntar um pouco do que é cada uma das relações e falando um pouco do que você trouxe das pessoas não conseguirem identificar o que acontece. Então, a pessoa tóxica é o chato, é o esquisito, é aquela pessoa que te aborrece. Camila, mas isso é normal? Não, não é normal. Há pessoas que se comportam de forma tóxica, que forma ruim, negativa, pejorativa, mas não significa que você está nessa relação. O mais importante que eu chamo a atenção, eu vou até olhar nos olhos das pessoas. O principal problema que mantém as pessoas, que fazem com que as pessoas entrem numa relação tóxica, uma relação abusiva o sentimento de inadequação, de você se encaixar na realidade do abusador. E também, Camila, eu comecei uma relação abusiva. É sinal que eu tenho algum problema? Não. O problema é se você não identifica isso. Pessoas que são emocionalmente saudáveis não permitem que comportamentos distorcidos se permeiem. E aí tem gente que confunde, começa uma relação, por exemplo, ele tem ciúme, ele começa a querer te trazer isolamento. Ah, sua mãe é chata, sua amiga é chata, seu amigo. Ele que eu falo, o abusador. Que pode ser homem como pode ser mulher. Começa a te transformar numa pessoa que não tá 100% boa. Ela te diminui. Você não é boa o suficiente. Então você tenta se ajustar. Você tá sempre inferior a ela e ela dominando e manipulando isso. Você quer caber numa caixa que a pessoa quer te colocar. Por que ela faz isso? Porque ela vai te minando, até você caber numa caixinha desse tamanho. E aí, se você não tiver ela, quem vai te querer? Exatamente. É isso. Então, assim, acho que o principal sinal é inadequação. Tremenda. Tudo que você faz não presta, não vale. Só eu pra te amar, só eu pra te aturar, só eu pra te aguentar. Você não vai arrumar outra pessoa como eu. Não vai. Porque você não merece, porque você não me atende, você vai atender o outro. Você não atende o abusador, que sou eu, você vai atender o outro como? Exato. Né? Eu acho que o abusador, ele pensa muito nisso. Toma cuidado com se fazer de vítima. Eu vou frisar aqui bastante, Ellen, por quê? Por que as pessoas ficam... Você até tinha falado isso na nossa conversa no começo, eu já vou antecipar aqui algumas coisas. Claro, por que as pessoas, elas permanecem durante muito tempo numa relação? Você não tem amiga? Provavelmente. Com certeza. Que tá numa relação... Não enxerga. Você ou esteve. Você quer chacoalhar a pessoa. Dá vontade, tem hora que fala assim, gente, eu não aguento mais. Como é que essa pessoa não enxerga isso acontecendo? E a gente fica impotente, né? Porque às vezes a gente conversa, tem gente que até cansa. Ai, gente, desisto. Tá assim, porque de repente tá gostando de estar assim, mas não é. Às vezes a pessoa não consegue ter uma luz pra poder guiar ela. A pessoa não sabe que está nessa relação. Por quê? A gente não falou que a pessoa é diminuída pra caber numa caixinha pequena? Que ela é inadequada, que ela não presta, ela não é boa. Então, se eu não sou bom, eu não mereço nada de bom. Eu mereço ser maltratado, eu mereço ser humilhado, eu mereço por vezes ser agredido. Viver triste, viver de migalha. Baixa estima, aceitar qualquer coisa. Sabe uma coisa que acontece muito? A famosa geladeira. O que é geladeira? É o silêncio. Então, por exemplo, tô numa relação com você e eu sou abusadora, por exemplo. O que eu faço? Eu fico de mal. Eu te coloco na geladeira, eu te trato com frieza. Você para de falar com a pessoa. Para de falar com a pessoa, você traz aqueles... Só responde o que ela pergunta. Não, por quê? Você começa a causar naquela pessoa uma ansiedade do tipo... Meu Deus, eu realmente... A pessoa chega a enlouquecer, porque a sensação que o abusado tem é de que ele tá o tempo inteiro fazendo algo errado. Então, qual que é o ponto de estresse? Não vou falar tal coisa. O abusador vai pensar isso de mim. Eu não vou em tal lugar. Vai magoar. Porque vai dar um problema. Eu não vou pôr tal roupa, porque não sei o quê. Short, porque vai dizer que tá muito curto. Eu não vou botar batom vermelho, porque batom vermelho quem usa pra ele é uma mulher que não sou eu. Não, mas isso vai em coisas básicas. Até de escolher um programa numa televisão, que vocês estão sentados no sofá. Não vou falar nada. É como se eu aguento tudo pra privar a pessoa, porque por trás de tudo isso existe uma história triste. É uma pessoa que talvez foi rejeitado, uma pessoa que foi traído, é a história que se contam. Ai, que eu não tive preferência, porque meus pais me abandonaram, ou porque eu fui rejeitado, ou porque eu tive uma infância difícil, ou porque eu lutei pra acontecer. Tem um cenário. Às vezes é até verdade. Mas quem que não teve tudo isso? Uma jornada de luta. Exato. E aí, como lidar com isso. A pessoa se coloca, e aí a pessoa fala assim, não, mas também coitado, viveu tudo isso, é por isso que se... Por isso que é assim, gente, não se conforme com isso. Jamais. Isso é muito pouco, tá? Tem gente que tem histórias muito difíceis, histórias assim, que se você escutar, você não acredita que a pessoa viveu aquilo. E superam. Superam, e não é por isso que ela é abusadora, e você tem que aceitar isso na sua vida. Sabe qual é uma coisa? As pessoas confundem coisas ruins
com amor. Com amor. Então, vou dar ciúmes, agressão, Ciúmes humilhação. excessivos, né? Isso não é amor. Não. Ah, mas eu falei isso pra você porque eu tava querendo cuidar de você. Eu quero que você não... Sempre vai ter uma justificativa, Absoluta. né? Isso. E assim, desculpa que eu te interrompi. Imagina. Mas uma coisa que veio muito aqui pra mim, eu tava lendo esses dias o seguinte. Não sei, Camila, você vai me dizer se isso realmente é uma verdade, né? Mas... E serve especialmente pra você que tá assistindo a gente agora, pra você ter essa diferença. Geralmente, acontece uma relação abusiva quando o perfil de uma pessoa, a característica de uma pessoa, ela é diferente dessa. Então, foi o que você falou. Existe uma disfunção. Qual a disfunção? Geralmente, o abusador, ele tem uma personalidade com transtorno, né? Ele é antissocial. Nem e ele, às sempre. vezes, é narcisista. É. Porque ele tem essa característica peculiar. Ou ele é antissocial e narcisista, ou ele tem transtorno de personalidade. Então, geralmente, ele é identificado assim. Eu estava lendo sobre isso, aí você vai dar seu parecer. Tá. E a outra pessoa, geralmente, ela tem muita empatia. Então, a pessoa que tem muita empatia, ela se coloca muito no lugar do outro. Ela sente a dor do outro. Se você tá feliz, ela tá feliz. Se você tá triste, ela tá triste. Se você tá reclamando de alguma coisa, ela se coloca muito no seu lugar. E tem gente, inclusive, que tem excesso de empatia, tá, gente? E aí, o que acontece? Existe uma disfunção. Existe um manipulador. Existe uma pessoa que vai te minar. Porque você tá sempre se colocando no lugar do abusador. Você tem tanta empatia que você transfere o que ele sente que abusa e que manipula você pra você. Olha que loucura. É que o ponto, assim, não dá pra gente trabalhar. Então, você Fala. trouxe, assim, algumas coisas, né? Eu acho que nem todo... Existem vários transtornos de personalidade. E eu acho que é importante a gente dizer que nem todo mundo que é abusador, que é tóxico, necessariamente vai ter um transtorno psicológico. Você não Entendi. precisa. O que acontece? Nós temos as nossas heranças psicológicas por tudo que a gente viveu ao longo da vida. Sim. Com transtorno ou sem transtorno, existem pessoas ali que têm uma necessidade maior de reconhecimento, ela tem uma necessidade maior. Pessoas feridas ferem. Então, se você foi ferido Total. muitas vezes na infância, na adolescência, você pode estar reproduzindo um comportamento aprendido. Você tem uma coisa da impulsividade que você precisa trabalhar dentro de você. Então, você acha o algoz ali dentro do seu relacionamento. Isso é um ponto. E excesso de empatia... Eu acho que empatia é empatia. E outra coisa é aquilo que você merece pra você. Sim. O problema do abusado é que ele acredita que ele consegue carregar um fardo muito maior do que o do ele abusador. É aquilo que eu falei. Ai, deixa que eu faço, porque a pessoa tá sofrendo. Tenta se enquadrar naquela caixa dele, né? Sempre Muito. tá com pena. Sempre tá se botando no lugar dele. O ponto é, eu dou conta, eu cuido. Então, geralmente, qual que é a característica principal? Aliás, uma coisa muito importante que as pessoas precisam ver. O abusado é aquela pessoa que fala assim, eu dou conta, eu deixo passar, porque eu não quero arrumar treta. Eu tolero, eu não quero briga. Por que eu vou querer fazer isso? Não, eu aguento. Então, assim, e você vai se encaixando. Sim. Você vai se deixando, se inadequando. Sim. Tudo que você faz. E um ponto importante. O abusador vai sempre dar um jeito de falar pra você que as coisas que você pensa, gosta ou faz são erradas. A sua opinião não é a melhor, a sua escolha não é a mais Vai tá sempre importante. te diminuindo. Por que você não me falou? Se você fala, é porque você não tem autonomia. Se você não fala, é porque você não compartilha. Olha. Então, o tempo inteiro Ele você. te tolhe. Exato, você tem uma sensação. Eu fico Tem até. uma barreira. Você fica querendo caber nessa caixa. Sim. E tem gente que você tá tão ferrado. Então, assim, primeiro que pra você se permanecer nessa relação, é porque você tem alguma questão de autoestima importante que você precisa olhar. Ser reconhecida, ser incluída. Tudo. Incluída ou incluído, porque cabe aqui também, eu falei no início de relação de short curto, batom vermelho, porque eu como mulher, né, Claro. eu dei esse exemplo. Mas, por exemplo, existe muita relação tóxica de mulher com homens, tá? Como mulher, como homem com homem. Então, que deixa claro aqui que a gente tá falando pra todo mundo mesmo, porque, por exemplo, existe mulheres que são casadas com homens e que são abusadoras. Sim, é o que a gente tava falando agora. Exatamente. Ela tá estressada, ela tá Ela tá cuidando do filho. estressada, ela cuida do filho. Não, deixa ela que eu tá faço. com muita coisa, eu sei que eu vivo ausente, eu trabalho muito. E aí também tem aquela coisa da dependência financeira, né, Camila? Quanto a gente, eu já ouvi muito, né, gente? Eu tenho 41 anos e eu já ouvi muito isso. Ah, não, homem é assim mesmo.
Tenha paciência. Tolera mais um pouco. Você não vê eu tô casada há não sei quantos anos. Imagina o que eu já também vivi. As pessoas hoje estão se separando muito por nada. Eu não acho. Eu acho que, de repente, você tem a tolerância, mas você tem que ter o respeito. Né? Você tem que esperar, mas você tem que ter um prazo de espera. Você tem que entender se aquilo é disfuncional. Não é isso, Então, é aquilo que eu falei. E existe um caminho, né? Então, eu vou te contar exatamente como é Fala. que começa-se uma relação, que são traços Isso. muito parecidos. Como identificar uma relação abusiva? Primeiro que você tá vivendo alguma coisa que não tá bacana, tem algo de errado naquele processo. E não é pontual. Quando você que o sistema de funcionamento da pessoa é daquele jeito, só que você dá justificação. Sabe a desculpinha furada? Não quer perder, É a deixa eu tolerar. história que você conta, porque você já não se sente merecedor e aí você vai tolerando, aí põe a culpa no filho, no relacionamento, nos bens, seja lá no que for. O ponto é o seguinte, você conhece uma pessoa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela se conecta com você, ela se conecta com a tua história, ela quer te ouvir. Não, ela tá absorvendo tudo de você. Cuidado. Ah, mas Troca da energia. Cuidado. Então ela vai absorvendo, ela vai se mostrando maravilhosa, maravilhoso, ele é uma pessoa que é ali, e de repente Encantadora. acontece um primeiro surto. De repente acontece uma crise de ciúmes. Não, mas ela é tão maravilhosa. Ah, isso aqui é... Não é nada. Não, imagina, perdi a cabeça. Eu tava querendo cuidar, porque eu tô gostando tanto de você. Começa, opa, tudo bem. Uma crise de ciúme, uma postura inadequada. A gente entende que pode ser um dia ou um momento. Sim. E aí começam a vir as coisas mais pejorativas, do tipo, nossa, isso aí que você falou, nada a ver. Não é correção de rota, é realmente aquela É a necessidade crítica, de a a crisca de sementinha da afundar. crítica. É. Aí você, Isso nossa, vai deixar ela mesmo. pra baixo. Que ela Vai- tá achando que ela sabe muito. Opa! Porque o abusador, ele tem um excesso de poder, né? Sobre outra pessoa. Porque ele vai construindo isso. Porque o que acontece? Então ele vai dizendo pra você que aquilo não tá bacana, que aquilo não tá adequado. Nossa, aquilo que você falou Não é legal você causa falar uma assim, pequena ali desconforto. desconforto ali em público. Nossa, mas olha o que você fez. A culpa, gente, a culpa é sempre do abusado. Nunca é dela. Porque a pessoa tá errada. Nunca é de quem está abusando. E geralmente o narcisista é muito isso. Muito. Ele não permite. Só que o A ponto pessoa que tem dificuldade de pedir desculpa às vezes. toma ou não. a desculpas, eu acho que é uma coisa muito Pessoal, Posso trazer aqui um sei, ponto claro. que eu acho que é legal? Sim, porque isso às vezes confunde muitas pessoas. A pessoa que pede desculpas, a pessoa que não É pede orgulhosa. desculpas é orgulhosa. Perfeito. E Não o é orgulho, e olha que necessariamente. loucura. Olha o quanto é importante a gente às vezes se desculpar e o quanto isso tem a ver com orgulho. Todo processo de mudança e de aprendizado passa pelo constrangimento. Como assim? Eu reconheço que não sei, recebo um feedback ou mesmo peço desculpas e essa sensação do constrangimento faz com que você mude de rota. Fala, nossa, é verdade. Tem que Ellen, você mudar. tem razão, eu tenho que mudar. Só que o orgulhoso passa pelo constrangimento? Não passa. Não passa. Porque ele Se não se permite. você não evolui, Tá se- sempre certo. e se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa teimosa, eu sinto muito. Dificilmente você vai sair da situação que você está. Seja ela qual for, seja numa relação abusiva ou não, num processo, às vezes, constante de erro por conta do quê? Do orgulho. É verdade. E as pessoas orgulhosas, com transtorno de personalidades ou não, elas não pedem desculpa. Entendi. E por que hoje tem gente que tá há muito tempo numa relação abusiva, numa relação violenta? Porque hoje tem muita gente que é violentado, né? E até na pandemia teve muito isso, pessoas que sofreram porque começaram a conviver muito junto e aí teve violência, né? Sim. O índice de denúncia, de violência doméstica Aumentou demais. aumentou muito. E por que as pessoas mesmo assim não conseguem sair da relação, Camila? Pra gente fechar esse tema, acho que é importante. É um pouco do que a gente começou a falar lá atrás, as pessoas não enxergam. Por quê? Ele não teve uma história de dor, uma história sofrida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é por isso que ele se comporta assim. E no fundo, as pessoas acreditam que elas são causadoras desse comportamento maldoso e violento que o abusador tem. Então, geralmente, as pessoas que se permanecem numa relação ruim é porque elas acreditam, que elas são causadoras de todo o mal que elas recebem. 2, elas não merecem nada melhor do que isso. 3, eu vou ficar sozinho. Só ele pra me aguentar, só ela pra me aguentar. Porque O ele que eu vou colocou isso fazer? nela, Colocou isso na nessa pessoa. Exato. E é claro, vamos tirar algumas questões relacionadas à família, filho, Sim. dependência Porque aí financeira. são tarefas, gente. São coisas que acontecem na relação mesmo. E a gente só sai daquela situação onde a dor de sair for menor do que a dor de ficar. Então, se você tá, e eu tô falando, não tô falando de situações específicas, mas se a sua dor de ficar ainda for menor do que a dor de romper barreira, arrumar um outro emprego,
vamos vender qualquer coisa, vamos buscar ajuda com os amigos. E a pessoa passa pelo isolamento. Então, como ela vai ficando, ela desabafa e vai ficando com vergonha. Ah, aquela fulana ali não presta, quando percebe que é aquela amiga que pode Ela vai se resgatar. excluindo. Ela vai se excluindo, não vai. Até porque o cara da piti, da show, né? O cara ou a pessoa. Às vezes e tá aí num isso já inibe ambiente. ela. Não falei que era pra você não sei o quê. Eu falei pra você para. não sei o quê. Tem essas. Tá vendo? Tá vendo? Tá todo mundo te olhando. Olha. Nossa, pra que falar? Não tem essas coisas? Muito. Pra que. Nossa, Muito. ridículo. A gente vai se falar quando chegar em Catar. Não tem essas Depois a coisas? gente conversa. Ó, tá? Tá te- Não sei o quê. E pra você, às vezes, te dá Focando. gelo numa festa. Acontece. Pra Fala você com todo ficar mundo. maluco na cabeça, Deus, o que achando eu que fez fiz? O alguma que eu coisa fiz? O que eu errada. fiz? Acontece, porque Fulano mudou. a pessoa se alimenta da sua dor. Eu vindo pra cá hoje, eu tava com uma pessoa que a filha de 7 anos da mulher da qual essa pessoa se referiu disse assim. Eles têm muitos amigos e se encontram no salão do prédio uma vez por semana, fazem uma pizzada e tudo mais. Sabe que a menininha de 7 anos falou pra mãe? Mamãe, eu queria morar aqui no salão. Porque lá em casa o papai não é legal. E aqui o papai é legal com a senhora. Nossa, ou seja, em público é um excelente marido e um excelente pai, né? Mas Exato. Finge. E dentro não é de a mesma casa não é a coisa. mesma E é coisa. por isso que as pessoas permanecem. Porque no fundo, elas são as causadoras de tudo. Não merecem nada melhor do que aquilo. E se eu for embora, quem que vai me querer? Eu sou esse monte de cocô? Exatamente. É isso que as Eu pessoas sou pensam. nada. Eu sou nada, Eu eu sou só uma causo. merda. Olha o que eu faço. Eu Só causa recebo. problema pro outro me criticar. Porque eu sou assim. Porque eu sou Eu sou assim. criticável. O Eu problema não... sou eu, não é ele. E, ai, gente, é muito triste. É isso. É por isso que as pessoas parte o permanecem. coração, muito. E assim, a gente vê muita gente em um relacionamento tóxico, né? A gente observa quando a gente conhece o que é. Então é importante as pessoas conhecerem o que é, o que fazer, como identificar. E por que que as pessoas que estão numa relação tóxica, ela demora a sair dessa relação e ela continua defendendo a pessoa que violenta, que denigra a imagem, que bate na frente dos outros. Fala pra mim assim, o que passa? Eu sei que é a sensação de merecedora, mas é medo? Essa pessoa se sente ameaçada? O que acontece? Eu tenho essa Ellen, excelente pergunta. A gente tá falando já isso, mas é bom, porque não é bem assim. Por quê? Ela aguenta carregar um peso que o cara que teve uma história... Então para pra pensar. Vamos pensar no papel da pessoa que tá nessa relação. A pessoa não presta, a pessoa é abusada. Sim. Ela é ruim, Sim. ninguém quer, é feia. Ah, outra coisa, tá? Tem muita gente que faz mulheres maravilhosas se sentirem as piores pessoas do mundo. Tudo bem que uma pessoa maravilhosa ela não é medida só por uma questão física, a gente sabe disso. Sim. Mas, como você é a potencial causadora Disso tudo. desse sofrimento que você tá passando, então as pessoas acabam defendendo. Por quê? Aí vai um ponto que eu vou olhar pro público e falar. Sim. Nunca confundam amor com distorção de comportamento. Uma pessoa nunca vai ser capaz de provar que te ama com uma ação ruim, com escândalo, com um jeito grosseiro de falar, ai, mas é porque eu quero... Gente, amor é amor, respeito, é diferente de humilhação. Total. Como é que eu digo que Falou te tudo. amo com uma atitude ruim? Sim. Não tem como. Não tem. Então, Isso não é amor. por que as pessoas permanecem? Porque elas são responsáveis por aquilo que elas estão passando no relacionamento. E qual que é o Entendi. ponto que eu queria trazer aqui pra nós, Ellen? Autoestima. Sim. Eu acho que é importante a gente dar luz nisso. Autoestima não tem a ver com o seu corpo, não tem a ver com a sua altura, não tem a ver com o seu cabelo, com a sua cor, não tem nada a ver com isso. Autoestima é o seu valor diante do mundo. É você reconhecer quem você é. É você saber quem Né? você é, independente daquilo que você pode oferecer pra alguém. Também não tem a ver com posicionamento profissional. Nada. Não tem a ver com o que você tem a ver com o que você é. Sim. Porque aquilo que você tem, você pode perder a qualquer momento. Sim. E se o seu valor tiver... Sabe por que pessoas que têm baixa autoestima, elas precisam tanto do reconhecimento? Porque elas se nutrem do que tá fora e não do que tá dentro. Então elas vão precisar do elogio, Externo. elas vão Aprovação precisar externa. dos likes, elas vão precisar dizer, Olha. nossa, está tudo bem, é isso mesmo. São pessoas que às vezes não toleram crítica, porque elas Precisam também... dessa afirmação o tempo todo. Você tá bem, você tá no caminho, constantemente. E Olha. as pessoas que são abusadas num relacionamento têm essa questão de autoestima muito complicada. Então imagina um cachorrinho Até que porque você vai tem. baixando, né, a autoestima. Ela já a tem pessoa alguma coisa abusadora- errada pra ela entrar. É.
Claro, exceto ameaças físicas. Sim. Tem gente que não quer estar ali, mas sofre ameaça. Mas enfim, isso a gente Ele vai... é comparado o tempo todo. Exato. Também. O E isso acaba com a é a autoestima. inadequação. A comparação, eu acho que é o principal fator de você ficar com a sua autoestima baixa. E é Porque uma quando você se comparação. compara, você se... E detalhe, tá? Essa comparação, ela não pode nem ser feita pelo outro, nem por você. Eu falo que você se comparar é um dos caminhos da gente não dar certo. Sim. A gente tem que se inspirar nas pessoas, a gente tem que modelar. Eu não posso querer me comparar com a Ellen. A Ellen tem a história dela, a Ellen tem a biologia dela, Sim. a Ellen tem tudo. Mas eu quero me inspirar, então eu vou me inspirar na comunicação, eu vou me inspirar no cabelo, eu vou me inspirar no alto Legal. astral. E eu sempre me comparo com o quê? Com o que eu fui ontem. Aham. Então, se eu quero ser mais feliz e mais alto astral, será que eu tô mais feliz que ontem? Aham. E não que outra pessoa. Eu me inspiro na Ellen pra me comparar com o que eu fui Sim. ontem e ser melhor amanhã. Olha, Eu acho que é... gente, isso é... É, Acho que isso é uma é fórmula poderoso. que você acabou de falar agora, é uma fórmula para quem quiser pegar, trazer para si e começar a colocar Em em prática prática. na vida. É. Que isso é muito inteligente. Eu acredito que seja muito efetivo para quem faz. Muito, Né? muito. Existe uma meditação que eu faço e às vezes eu falo para as pessoas que estão precisando ouvir, que eu falo assim, gente, todos os dias se olhem no espelho, olhe para você dentro dos seus olhos Com os olhos da e alma. fala com os olhos da alma, tipo no meu caso, Ellen, eu te amo, o que eu posso fazer por você hoje? Que lindo. Né? Então, Que lindo. se você está sendo abusado ou abusada, né, em qualquer relação profissional, familiar, pai, mãe, namorado, Perfeito. marido, ex, enfim, qualquer coisa que possa estar acontecendo e que isso está diminuindo você e que isso está deixando você perder a sua identidade, porque a pessoa perde a identidade dela. Exato. Às vezes as pessoas que estão ao redor vê, mas ela não consegue ver. Faça esse treino, esse pequeno exercício, que é um pequeno passo, para você mesmo começar a reconhecer e sentir amor por você. É isso aí. Né? Que amor próprio também é tudo para você começar a se conhecer. É importantíssimo. Demais. Você é a única pessoa que você tem na vida. Exato. De verdade. Que vai conviver pro resto da vida, né, Camila? Exato. E tinha uma outra coisa que eu ia perguntar pra gente fechar. O que você tem mais para falar que você acha importante das pessoas que você atende, do que você vê, assim, Camila? Dá uma pincelada. Eu acho que é importante a gente falar, tem muita gente que fica esperando assim, uma coisa que é legal. Tem muita gente que fica esperando o momento certo, ou passar pela terapia certa, ou pelo conselho certo, e elas acham que ou elas vão ter um momento, que elas vão explodir a partir de uma determinada coisa, ou elas vão permanecer do jeito que estão. Só que habilidades emocionais, inteligência emocional, autoestima, mesmo que você não nasça com elas, você consegue treinar, desenvolver e construir. Nossa! Então você não precisa Mensagem se poderosa. conformar com uma condição que você esteja. Que é desconfortável pra você. Se é, gente, desconfortável, Não. não tá bom. Tem Exato. alguma coisa errada. E aí você precisa entender, né? Eu sempre falo, e é uma coisa que eu trago pra minha vida, né? Tem gente que fala, demora, você não tá namorando, depois que você parou, não sei o quê. Aí eu falo assim, gente, eu tô felicíssima. Porque está se bem eu não com você. encontrar uma pessoa... Primeiro que eu já conheço o meu valor. Perfeito. Eu acho que as pessoas têm que conhecer o seu valor, né? Se amar. E se você está com uma pessoa, se eu não estou com uma pessoa hoje, é porque eu comparo valores. Essa pessoa ela tem que ter um valor muito semelhante ao meu. Então, se você hoje quer começar a entender quais são os seus valores, né? Eu aprendi isso através de uma mentoria que eu fiz, conhecer os seus valores. Perfeito. Por que você não abre mão seus valores em princípios, né? Faz cinco coisas aqui que você não abre mão ou que você acha um absurdo e que você não vai infringir. Então, eu não infrinjo os meus valores por ninguém. Perfeito. Eu não Isso infrinjo. Eu não infrinjo. Então, se eu conheço uma pessoa que o valor dela não está de encontro com o meu, eu não quero essa relação para mim, gente. Eu não quero me enquadrar nessa relação. Vou te falar uma coisa que para Não vou ajudar ser as pessoas a feliz. serem assim. Às vezes eu começo o atendimento e a pessoa fala assim, eu não me amo. Não, mas você precisa se amar. Mas eu não me amo. Como que eu vou me amar? Como Processo. é que você trata uma pessoa que você ama? Exato. Com carinho, com atenção, com os seus valores. Uhum. Você bebe água, você come saudável. Camila, eu posso começar a construir uma autoestima bebendo água? Que eu mais falo.
comer saudável Remédio da é um vida. ato de não se intoxicar com comida. E eu não tô dizendo, não tô falando aqui de julgar as pessoas. Você às vezes preparar um prato saudável, você escolher onde você vai comer, você fazer uma comidinha do que pedir no iFood, é um ato de amor e de carinho com você, Sim. que são detalhes pequenos e fáceis de você fazer pra você ajudar o que? Construir uma relação de amor com você. Olha, Você nutre a sua autoestima e você começa tendo mais valor diante do mundo. que lindo. Você sabe que eu já fiz isso, Camila? É. Eu morei no Espírito Santo sozinha e quando eu cheguei lá começou a pandemia, eu fui a trabalho. E aí um belo dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu tô muito sozinha, eu não tô vendo ninguém. Cara, acabei de me mudar, não conhecia ninguém naquele lugar, né? Só tinha eu e a praia, que graças a Deus eu morei em frente à praia. Que bom. Foi um presente de Deus pra mim, que eu me conectava muito com a natureza e eu gosto muito. Um belo dia eu falei assim, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou sair de máscara, na época. Fui no mercadinho que estava do lado. Eu comprei entrada, prato principal, vinho e água com gás. Olha aí. E aí, na época, eu estava trabalhando. E aí, o pessoal na reunião falou assim: Ellen, você que acabou de chegar do Rio, não conhece nada nem ninguém, você tá tanto tempo trancada nesse apartamento. O que você vai fazer hoje aí? Eu falei: eu vou me receber. Aí todo mundo riu. Tipo, como assim? Eu falei: eu vou preparar uma entrada gostosa pra mim de uma comida que eu gosto. Eu vou fazer um prato principal e eu vou beber um vinho comigo mesmo. Eu vou me arrumar, eu vou tomar banho, eu vou me maquiar, como se realmente eu fosse receber uma pessoa, mas essa pessoa sou eu. Excelente. E eu fiz isso. E foi maravilhoso, foi libertador, porque você conversa com você. Até hoje eu falo sozinha por causa desse dia, né? É incrível. Às vezes eu tô num lugar com outra pessoa, tá falando comigo? Não, só falando sozinha mesmo. Eu moro sozinha e eu me habituei a ter a minha companhia, a trocar informação comigo, a falar no espelho. Gente, é um exercício saudável. Não fica isso. achando que você vai ficar maluco, não, porque eu abraço árvore pra caramba. E eu falo que maluco é quem não abraça e não sente a energia que a árvore tem. Isso que você falou é o quê? Quando você ama alguém, você promove Você dá encontros, você dá amor. São Você sabe pequenas receber. coisas. Porque também tem que receber. Então, assim, Camila, às vezes alguém me pergunta, então quer dizer que se eu ouvir o conselho certo, ou eu passar na rua, eu vou conseguir melhorar minha autoestima? A autoestima a gente constrói. É isso. Todos os dias. E também a destrói. Sim. Então, o mais importante é você saber que mesmo que você não tenha autoestima, mesmo que você não se ame, mesmo que você se considere uma pessoa inadequada, é possível sim mudar esse cenário. E é começar. total e absoluto. E no começo da conversa a gente falou isso, né? Exatamente. Você pode estar no meio do poço, em cima do poço, no fundo do poço. Uma vez que você começa, você desenvolve, você constrói. E você pode ser sim uma nova pessoa. Maravilhosa! É. Ai, que papo lindo, gostoso, inteligente, agregador, integrativo. Nossa Senhora, foi assim demais. E assim, pessoal, se autoconheça, conheça os seus valores e faça sim a sua seleção para se relacionar com alguém. Ah, você é muito seletiva? Graças a Deus. Eu não vou ficar me aventurando em relações que eu sei que não tem nada a ver comigo, que não combina com o que eu penso, com o que eu não abro mão, É isso aí. né? Então, se autoconheça e eu gostaria de deixar muito aqui uma mensagem dessa mentora, dessa pessoa que entende disso. A gente começou o papo com um assunto que é pesado, é desafiador, né? E a gente veio aqui, venceu, já sorriu, já falou de autoestima, em transformar. Então, a gente terminou com autoestima. E ela é uma pessoa que faz neurociência com psicologia Positiva. positiva. Então tinha que finalizar com essa positividade toda. Eu queria que você deixasse uma mensagem Claro. para as pessoas agora. Eu vou falar algumas coisas, né? A primeira delas, se amem, se curtam, se cuidem. Camila, como é que eu vou me amar sendo que eu não me amo? Se comporte como se você amasse. Porque uma vez que você se comporta como a pessoa que você gostaria de ser, você se transforma. Então é só começar. Trata com amor. O que você faz quando você ama alguém? E a segunda coisa é não confunda, não aceite presentes ruins com uma embalagem escrita amor, paixão e devoção. Porque isso é uma grande mentira. Peça ajuda, se conecte com pessoas e mais do que isso, entenda se isso que você está vivendo seria a vontade de Deus para sua vida. Deus não quer isso, Porque né? Deus não é esse Deus que falam por aí. Ele é soberano, o amor vem Verdade. dele.
Então, puro, será que né? o puro amor, aquele que inventou o amor divino, ia ficar feliz? Ia me dar? Será que Deus ia me entregar essa caixa todos os dias? Se a resposta Essa for sim, cruz. continua. Se não, peça ajuda. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente vai encerrar esse bate-papo, né? E a minha mensagem, né, que é assim, não tem como, é uma coisa que agrega a outra, porque o que ela falou aqui, eu acho que é o pilar que todo mundo precisa ter para não entrar numa relação abusiva e se amar mais. E o que eu vou dizer é que a nossa saúde mental é mais importante do que qualquer pessoa, Perfeito. tá? Ficamos por aqui. Obrigada. Vou deixar aqui, ó, para vocês seguirem, falarem com a Camila. É Camila Sponton. Camila Sponton. O nome dela é S-P-O-N-T-O-N. Aprendi, gente. Eu falava, como é que eu vou falar seu nome? É Camila Sponton? Camila Sponton? Tanto faz. Camila Sponton, essa maravilhosa. Eu já tive uma sessão com ela, porque eu tô sempre em busca de me autoconhecer, evoluir, então eu sempre tiro no ano, né? E foi maravilhosa. E a gente tá aqui hoje, ó, É isso. agradecendo a companhia de Obrigada, vocês. obrigada, Ellen. Obrigada demais. Foi um prazer, uma alegria de verdade Eu estar amei. aqui e poder compartilhar e contribuir, nem que seja um pouco, para as pessoas que precisam aí de um gás na autoestima certeza. e saírem de relações que não estão sendo bacanas para elas. Muito importante. Obrigada. Gente, obrigada a você Um beijo. por esse momento. Beijo, traz o brilho. Fica por aqui. Até a próxima.